Oi, eu sou a Larissa, sou da turma 4A de Lógica de Programação e nesse vídeo eu vou apresentar a resolução para a questão 9 da lista de estruturas de seleção. A questão pede para verificar se um ano que foi informado pelo usuário é bissexto ou não. Ao fim, nós devemos exibir essa informação ao usuário. Então, vamos começar. O exercício 9 nos pede: implemente um programa que recebe como entrada um ano, informa se ele é bissexto ou não. E em seguida ele nos diz: os anos bissextos são aqueles que são múltiplos de 4, mas que não são múltiplos de 100, com exceção daqueles que são múltiplos de 400. E aqui ele nos fornece alguns exemplos. Então, vamos começar com a declaração das variáveis no nosso método principal. A variável que nós vamos precisar será a variável ano, que é do tipo inteiro. Em seguida, nós vamos requisitar que o usuário informe um ano. Então, utilizamos o comando de saída, cout, abre e fecha aspas, ponto e vírgula. E vamos exibir na tela a mensagem: informe um ano. O que o usuário digitar, nós vamos utilizar agora o comando de entrada cin e vamos dizer que o que for digitado pelo usuário será armazenado na minha variável ano. Em seguida, nós vamos verificar se esse ano é bissexto ou não. Então, vamos utilizar o if. Se, o if significa se, aqui dentro dos parênteses eu vou estabelecer a minha condição e, por fim, vou abrir e fechar chaves. Aqui dentro eu devo estabelecer o que é que vai ser executado caso a condição seja verdadeira. Mas primeiro vamos definir qual será essa condição. Sabemos que os anos bissextos são aqueles que são múltiplos de 4. Portanto, vamos aqui informar: se o ano resto 4 é igual a 0, aqui novamente, o operador de igual a igual serve para comparar valores, para verificar se esse valor é igual a esse valor, enquanto que o operador com apenas um igual, que significa recebe, ele está atribuindo o valor 0 ao meu ano. Então, devemos utilizar verificando se o ano resto 4 é igual a 0, vamos verificar se existe mais alguma condição a ser satisfeita. Então, o ano deve ser múltiplo de 4, mas não é múltiplo de 100. Então, verificamos que para um ano ser bissexto, ele precisa atender duas condições. Ele precisa ser múltiplo de 4, mas não pode ser múltiplo de 100. Então, ele só é bissexto se essas duas condições forem verdadeiras. Portanto, vamos conectar essas duas informações utilizando i. Então, se o ano é múltiplo de 4 e o ano não é múltiplo de 100, vamos aqui utilizar o operador da diferença, ou seja, se ano resto 100 é diferente de 0, então esse ano ele pode ser bissexto, a não ser que ele seja uma exceção, ou seja, existe um outro caso. Então, o nosso if vai ser subdividido. Ele tem essa primeira condição aqui. Se ele atender essa condição, ele vai executar o que vai estar aqui dentro. Se não atender, temos ainda um outro caso. Ou seja, vamos utilizar o operador ou e dizer que, mesmo que ele não seja múltiplo de 100, se o ano for múltiplo de 4 e o ano ele também for múltiplo de 400, ou seja, ano resto de 400 é igual a 0, ainda assim ele é um ano bissexto. Ou seja, vamos verificar aqui novamente. O que foi que eu fiz? Meu f está subdividido em duas partes. Essa primeira parte e essa segunda parte.
Vamos aqui colocar parênteses para separar, dizendo que tudo isso é uma condição e aqui também tudo isso é uma outra condição. Ou seja, se essa condição for verdadeira ou essa condição for verdadeira, se alguma delas for verdadeira, ele vai ir para o próximo passo. Se não, ele vai exibir a informação, não é um ano bissexto. Quais foram essas duas condições? Na primeira, eu verifico se o ano é múltiplo de 4 e múltiplo de 100. Ele precisa atender necessariamente essas duas condições. Nesse outro caso, o ano precisa ser múltiplo de 4 e precisa ser múltiplo de 400. Então, após ter explicitado quais são as condições, eu devo exibir informação. Então, se essa primeira condição for satisfeita ou essa segunda condição for satisfeita, ele vai exibir a mensagem ao usuário: o ano é bissexto. Vamos dar aqui uma quebra de linha. Caso nenhuma dessas duas condições aqui principais sejam verificadas, o que é que vai acontecer? Vamos estabelecer aqui um else, ou seja, se nenhuma dessas condições forem satisfeitas, ele vai exibir ao usuário cout, usando o comando saída, e vai dizer: o ano não é bissexto. Dá uma quebra de linha. Vamos agora executar. Ele nos pede: informe um ano. Vou informar o ano 1999, que não é um ano bissexto. 1999. O ano não é bissexto. Vamos verificar agora o ano 2000, que é um ano bissexto. Então, ele informou, é um ano bissexto. Então, essa foi a resolução da questão 9 da lista de estruturas de seleção. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau!